Parâmetro e argumentos. Também dois conceitos importantes. Vamos começar com uma situação onde eu tenho uma função soma, ela retorna um long int, e no interior ela tem uma variável local s igual a 0, inicializada com 0, para ir variando de 0 até 99, e sendo incrementado, s recebe s mais vi. Bem, o que é o v? V é uma variável global, é um vetor de inteiros, vai de 0 a 99. Né? Então, essa função aqui, ela calcula a soma dos elementos de um vetor de inteiros, né? E retorna para quem chamar. Então, lá em algum momento, TOT recebe a soma, não tem parâmetro, a função não tem parâmetro. Bem, ela faz a soma dos elementos de um vetor em particular, v. Isso faz com que a utilidade dessa função seja muito limitada. Então, se eu tivesse vários vetores, eu teria que fazer uma função para cada vetor. Né? Então, já de cara, em geral, em programação, a gente busca soluções amplas e não uma solução particular. Bem, o que a gente poderia fazer? Em primeiro lugar, vamos acrescentar um parâmetro. Tá? Vamos observar que a variável, as variáveis vetores agora, elas são locais. Então, seguindo aquela orientação de usar o mínimo possível de variável global, então a gente já, a menos que isso fosse realmente necessário, o mais indicado é colocar como variáveis do próprio main. E assim eu protejo as minhas variáveis vetor de efeitos colaterais. Né? Bem, e a função agora ela tem um parâmetro v. Então eu posso, tenho dois vetores, v1 e v2, do mesmo tamanho, e eu posso, em determinado momento, fazer a chamada TOT1 recebe a soma do v1. Então, o v vai casar com v1. E, num determinado outro momento, mais para frente, eu uso a mesma função para calcular a soma dos elementos agora de um outro vetor. Então, eu poderia ter v1, v2, v3, N vetores aí que eu poderia enviar para o cálculo. Então a função foi parametrizada, certo? E agora vamos inserir um novo parâmetro, que é o n. Então, em vez da soma ir até 99, ela vai até n-1. Então, i começa com 0, enquanto i menor que n. Então, i vai até n-1. Tá? Eu posso não só trabalhar com vetores de tamanho diferente, mas eu posso agora trabalhar com o que a gente poderia chamar de tamanho lógico do vetor. Não é porque o vetor tem 100 elementos que esse n1 vale 100, pode valer 20. Eu posso usar uma parte desse vetor apenas 20 elementos, 30, 40 elementos. Né? Então a condição é que o n1 seja menor ou igual a 100. E no caso de baixo, eu tenho outro vetor, ele tem 200 elementos, de 0 a 199, mas eu não vou necessariamente usar essas 200 casas. Então, eu tenho maior flexibilidade. À medida que eu vou inserindo os parâmetros, evidentemente, não com exagero acrescentar parâmetros artificialmente, mas aqueles parâmetros que realmente vão configurar aquela operação, deixar realmente atribuir essa flexibilidade. Né? Bem, então os parâmetros são importantíssimos. Uma programação modular sem parâmetros seria extremamente limitada. Parâmetros propiciam comunicação entre os módulos e a redução de efeitos colaterais, porque eu não fico fazendo uso das variáveis globais dentro dos módulos. Bem, um outro conceito que aparece aqui é o conceito de argumento, e nós vamos desdobrar parâmetro em dois tipos de parâmetro. Então,
parâmetro? Bem, o argumento é um valor ou outro item passado para um módulo. O parâmetro formal é um identificador pelo qual um módulo tem acesso a um argumento. E o parâmetro real é uma expressão que produzirá o argumento. Então, vamos ver através de exemplos. Então, eu tenho essa função dobro, que retorna o dobro do valor n recebido. E tenho as variáveis globais n1, n2 lá em cima. Bom, tenho aqui o módulo que vai chamar n1 recebe 2, n2 recebe 3, e eu vou ativar essa função com essa expressão n1 mais n2 de parâmetro real. Então, o parâmetro formal, na verdade, ele é um suporte. Ele é algo que vai receber o argumento enviado. Então, o parâmetro formal é aquele declarado lá na definição da própria função, como aí no exemplo o n. O parâmetro real é aquele que efetivamente vai ser empregado. No caso, eu usei n1 mais n2. E o que é o argumento? O argumento não é a mesma coisa que o parâmetro real. Ele é o que é produzido, aquilo que é produzido, geralmente um valor, para que o parâmetro formal o receba. Então, nesse caso, o n é 5 porque foi o que se produziu com aquela expressão n1 mais n2, 2 mais 3, 5. Então, o retorno vai ser 2 vezes n. Observe que o n recebe, então, uma cópia daquele argumento enviado. E aí, 2 vezes n, 10, retorna para a variável aí dbr, dobro. Então, o dobro recebe o valor 10. Então, aqui nós tivemos os exemplos de parâmetro formal, definido lá na função. Parâmetro real é aquilo que eu uso efetivamente para ativar a função, e o argumento é o valor que é produzido. Então, outros possíveis parâmetros reais. Poderia chamar, em vez de colocar n1 mais n2, 7, um valor direto, já um valor. E outra situação, o n1. Então, nesse caso, as expressões vão produzir um determinado valor. Nesse primeiro momento, o argumento se confunde com o parâmetro real, porque eu já usei um literal, o valor 7. Então, o argumento aí se confunde com o parâmetro real. Somente nesse caso que o argumento vai ser a mesma coisa. E aqui o argumento é 2, porque é o valor de n1. Bem, uma regra fundamental é que deve haver correspondência entre os parâmetros formais e reais. Correspondência quanto ao número de parâmetros, 3 lá em cima, 3 aqui na chamada. Tipo de dados e posição entre eles. Se a função espera um inteiro e real, não real inteiro. Não posso inverter, até porque isso muda a semântica, o significado da operação. Vamos observar que aqui, no nosso exemplo ainda, n1 mais n2, não é porque eu tenho duas variáveis que eu tenha dois parâmetros. Eu tenho apenas um parâmetro real, que vai produzir um argumento, porque eu tenho apenas um parâmetro formal lá em cima esperando a cópia do argumento. Outro exemplo que eu poderia usar, 3 vezes n1 mais 5 vezes n2 menos 8. Então, resolvendo essa expressãozinha aí, dando a prioridade para a multiplicação, né, vou ter o argumento 13, que vai ser enviado para a função dobro. Bem, quando nós falamos em tem que ter correspondência em número, há uma exceção dos argumentos default. Por exemplo, C++, eu posso dizer, eu tenho uma função aí que, para o cálculo de volume, então eu tenho 3 argumentos do tipo float, real,
base, altura e profundidade. Só que eu tenho uma determinada situação em que a profundidade padrão é 2. A profundidade default, por default. Então, eu coloco lá 2. Se for passado um valor para esse argumento, será esse valor. Se não, se assumirá 2. Então, no primeiro momento, primeira chamada, 7.1 para a base, 2.7 para a altura e 4.2 para a profundidade. Já na segunda chamada, como só tenho dois parâmetros reais, aí então o terceiro será resolvido pela regra default. Já especifiquei que o default é 2. Então, profundidade 2. Em Python, poderia também usar esse recurso, né? Base, expoente, potência. Aí eu assumi expoente 2 como default, né? Então, voltando no primeiro momento, a potência será 2 a oitava, né? Então, expoente 8. No segundo momento, a potência 5 elevado ao quadrado. Bem, vamos então aos tipos de passagem de parâmetros. Por valor, é a forma mais comum que a gente vem usando, presente nos exemplos já apresentados. O parâmetro formal recebe uma cópia do argumento. Então, caso se produza uma alteração eventual internamente no conteúdo do parâmetro formal, não haverá efeito no parâmetro real, não há uma repercussão lá no parâmetro real. A gente é bom remarcar ou chamar a atenção para essa palavra eventual, porque em geral não se faz a alteração, né? Aquele argumento ele segue para lá como uma entrada para a função. Então, não faz muito sentido ficar alterando. Bem, agora essa outra situação. Eu tenho uma função dobro que retorna 2 vezes x e a função main tenho o inteiro num igual a 7 e a variável dobro. Dobro recebe o dobro de num. Então, o que vai acontecer? O num vale 7, o x vai receber uma cópia, então passagem de parâmetro por valor, e o comando return vai calcular 2 vezes 7, que é o x, 14, e retornar para a variável dobro, dbr. Bem, tudo certinho, né? Agora, o que aconteceria se a gente deve se observar aqui, deixar bem claro que é um erro, né, se eu alterasse o conteúdo de x. Bem, nesse caso, quando tem x++, na verdade, ele primeiro usa o valor de x e depois incrementa. Então, na verdade, é um erro, mas que não vai trazer nenhuma repercussão. Recebe o dobro. Porém, se eu usasse, agora é um erro maior ainda, porque vai ser um erro, o outro era erro também, mas esse erro vai ter consequências. Então, o mais na frente ele incrementa antes de utilizar o valor. Então, retornar 2 vezes 8. Então, vai dar, na verdade, um retorno de 16. Primeiro incrementa, depois usa esse valor, retorna 16. Certo? Então, a manipulação do valor do parâmetro só poderá ser feita e deverá ser feita em casos bem específicos, onde a intenção seja bastante clara, o programador tenha bastante consciência daquilo que está fazendo. Então, a forma mais comum, a forma padrão, default, é passagem por valor. Bem, mas vamos supor essa situação aqui. Eu agora não tenho mais o dobro, eu tenho dobrar. Então, eu não vou retornar um valor, a função é void. Então, ela recebe um valor x e eu quero alterar esse x. X é igual a 2 vezes x. Lá no main, o num recebe, o inteiro num recebe 7, e aí eu ativo a função dobrar para a minha intenção é que passe ao valor 14. Bem,
o x será uma cópia e, seguindo o cálculo, x é igual a 2 vezes x, 14. Então, observe que está acontecendo. A operação está sendo feita numa cópia do num, que é o x. Quando retorna para o módulo que chamou, o valor de 7 não foi alterado. Então, o efeito não foi alcançado. Para que seja alcançado, eu preciso da passagem de parâmetro por referência. Então, em C++, como se resolve isso? Diretamente, de forma imediata. Eu coloco esse símbolo E comercial e, a partir desse momento, o X não é mais uma cópia do num, e sim ele é uma referência ao num. Esse símbolo é o símbolo que vai indicar justamente que o X é uma referência. Não é um inteiro, é uma referência para o inteiro. Então, quando fizer x igual a 2 vezes x, na verdade, se produz o resultado esperado. Então, em C++, na verdade, esse conceito é mais amplo. Eu tenho, nesse exemplo, x igual a 2 e já inicializando e declarando e inicializando o seu valor, e o int y com e comercial é igual a x. Então, na hora que eu crio uma referência para inteiro, eu tenho que imediatamente fazer essa espécie de atribuição, que não é exatamente uma atribuição de valor, mas dizer a que variável essa referência estará ligada. Então, quando eu fizer x++, o x, que era 2, passa a valer 3. Quando eu fizer y++, eu estou atuando na variável x, porque o y é apenas uma referência a x. Na linguagem Pascal, ocorre algo semelhante ao que acontece em C++. A gente vai usar a palavra reservada var. Nesse contexto aí vai indicar então que o x é um parâmetro passado por referência. Então, lá dentro, x é igual a 2 vezes x. Com isso, eu obtenho... o código é semelhante, apenas traduzido para uma outra linguagem, e a forma de explicitar a passagem de parâmetro por referência, essa palavrinha var. Se eu não tivesse escrito var, nesse caso aí, assume-se default. Então, a passagem por valor, assim como no caso em C++. Então, nesse caso, não haverá o efeito desejado. A variável num não será dobrada, apenas o x, que é uma cópia, portanto, apenas com efeito local. Em C, nós só temos a passagem por valor, nós não temos a passagem por referência. Como se resolve isso? Através de ponteiros. Sempre que eu quiser produzir uma alteração externa, a um objeto externo a esse escopo. Então, a função dobrar, ela vai receber agora um ponteiro para inteiro e não um inteiro, e internamente eu uso essa sintaxe aí, asterisco x significa o objeto apontado por x, recebe duas vezes o objeto apontado por x. Então, eu consigo manipular o objeto apontado por x, que é esse objeto inteiro num, que está lá no main. Num recebe 7, dobrar, agora eu não vou mais enviar como parâmetro o num, e sim o endereço de num, até para ter uma coerência com o que se espera lá na função dobrar, que é um ponteiro para inteiro. Aí funciona, mas vejamos aqui rapidamente o princípio, a base de utilização dos ponteiros, para entender melhor esse exemplo. Então, eu tenho nesse exemplo um inteiro x é igual a 2, já declarado e inicializado, e o inteiro asterisco y, um ponteiro para inteiro. Então, nesse momento, eu já tenho duas variáveis, um inteiro x e o ponteiro para inteiro. Bom, eu posso alocar memória com essa função aí, memory alloc.
e especificando um tamanho. Size of vai dar o número de bytes do tipo inteiro. Então, vou alocar esse espaço e eu vou ter uma variável. Observe que essa variável ela não tem nome. Ela é inteira, ela é apontada pelo y, que é um ponteiro para inteiro. Ela pode assumir valores inteiros, né? Ela tem o tamanho adequado para isso, mas ela não tem nome, ela só pode ser acessada através do y. Então, agora sim, conteúdo do y recebe 3. É o objeto apontado pelo y, ele recebe o valor 3. Futuramente eu vou usar esse comando, y recebe o endereço de x. Bem, o que vai acontecer? Se o y receber o endereço de x, ele vai apontar para o x. É exatamente o conteúdo de um ponteiro é o endereço de memória. Aí nesse exemplo aí, a gente acabou perdendo lá aquele valor 3, né? Mas é apenas para exemplificar essa dinâmica do uso de ponteiros. Eu poderia, nesse mesmo contexto, fazer uma outra coisa. Conteúdo apontado por y é incrementado, operador mais mais. Tudo bem, seria equivalente a fazer x mais mais, né? Então sempre eu vou ter que usar essa sintaxe. Bem, e se eu quiser passar um ponteiro como referência? Isso é um assunto que a gente trabalha bastante em estrutura de dados 1, o projeto de algoritmos 1, que é trabalhar com listas encadeadas. Então, eu quero remover o início, o nó inicial dessa lista. Então, na verdade, eu quero fazer isso. Quero fazer a lista apontar para o 8 e eliminar. Então, eu preciso fazer uma alteração nesse momento. Ainda quem não estudou esse assunto não vai entender muito bem precisamente o que significa isso, mas dá para entender que eu tenho um ponteiro que precisa ser alterado. Então, nesse caso, eu tenho que passar um ponteiro para ponteiro. É só para ilustrar neste momento que a sintaxe ela não é das mais amigáveis. Se eu tenho a referência, a passagem de parâmetro por referência, tudo isso vai ficar facilitado. É aquela velha questão. O C é uma linguagem que exige um pouco mais de maturidade para determinadas coisas. Senão, o programador ou ele vai ter bastante dificuldade ou vai incorrer, ou as duas coisas, né, incorrer em determinados erros se não tiver essa compreensão. Depois que se entende bem o conceito, também dá para se trabalhar muito bem. Então, fazendo uma síntese, a linguagem C, somente passagem por referência. Uso de ponteiros para alterações nos parâmetros reais. C++ e Pascal, aí o default é valor, né? Se eu não digo nada, passagem de parâmetro por valor. Se eu usar o E comercial, no caso do C++, e o var no Pascal, eu tenho então a passagem de parâmetro por referência. Em C e C++, é preciso fazer uma exceção. Os arrays eles têm o efeito de passagem por referência. Não preciso colocar o E comercial no caso do C++, porque isso é uma decisão do projeto da linguagem para se evitar, se fosse passagem de parâmetro por valor, que faz a cópia, muitas das vezes eu teria que copiar arrays muito grandes, uma matriz 100 por 100, são 10.000 elementos. Então, é mais prático, funciona de forma mais prática, nesse caso, um efeito de passagem. Não é exatamente a passagem por referência, mas ela acabará tendo esse efeito. Quando o aluno estudar C e C++, vai entender mais ou menos, vai entender melhor por que ela vai ter esse efeito, que na verdade ao se passar um vetor, o que está se passando é um ponteiro. Bem, algumas observações importantes. A passagem por valor atende às situações mais comuns, né? Grande parte das situações eu quero mesmo enviar um valor para o módulo e não que aquela variável que eu estou usando seja alterada. A passagem por referência traz maiores chances de efeitos colaterais. Portanto, é exatamente por isso que as linguagens
estabelece que o default é a passagem por valor. A alteração de dados, isso é um princípio bem geral, bem amplo, sempre é mais sensível do que a sua leitura.